Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre prismas, em específico sobre os paralelepípedos e os cubos. Bom, primeiro, o que é um paralelepípedo? Um paralelepípedo é um sólido, né? Então, para começo de conversa, ele é um sólido, então é uma figura geométrica não plana, tá? Ele é um sólido convexo, cujas faces são paralelogramos. Então, as faces são paralelogramos. Se o nosso paralelepípedo for reto, retângulo, então as faces, além de ser paralelogramos, serão retângulos. É desse tipo de paralelepípedo que a gente vai tratar. Paralelepípedos retos, retângulos. São paralelepípedos cujas faces são retângulos. Então, se a gente olhar para a figura tridimensional, o que a gente vai ver é algo parecido com isso. Um sólido formado por 6 retângulos diferentes. São 6 retângulos diferentes, porém de apenas 3 tipos. Do tipo em que você tem um lado A e um lado C, do tipo que você tem um lado B e um lado C, e do tipo que você tem um lado A e um lado B. Então a gente tem 3 tipos de retângulo, ou 3 tipos de paralelogramo, né? Já que o retângulo é um paralelogramo. Beleza? Então vamos dar uma olhada nos retângulos que a gente tem. A gente tem retângulos com lados A, tá vendo aqui, ó, A e C, que eu vou marcar de laranja. C são as verticais aqui, ó. Então, esse lado aqui mede A e C, tá vendo? A e C, em cima aqui mede A também. Então aqui em cima a gente também tem A, e aqui A também, ó. Aqui embaixo A, C e C. Então, tanto essa face, né, essa face aqui, quanto essa aqui, elas têm as mesmas medidas, A e C. Então, eu tenho duas faces, tenho duas do tipo AC, que eu vou escrever logo assim, ó. A vezes C, que é laranja. Então, a gente tem duas faces do tipo AC. A gente também tem faces do tipo BC. São essas faces que estão aqui, né? B aqui, ó. B aqui, B aqui. Repare que eu posso garantir que aqui em cima é B também, porque as faces são retângulos. E retângulos têm lados opostos congruentes. E aqui a gente tem C. A gente já falou que isso aqui vale C, assim como esse de trás também vale C. Então essa face da frente vale BC e a lá de trás também vale BC. Ó. Aqui é B e aqui embaixo também. Então a gente tem duas faces, a da frente e a de trás, valendo BC. Então a gente tem duas faces valendo B, C, de laranja. Deixa eu botar logo dois aqui. Duas faces do tipo AC e duas faces do tipo BC. E a gente também tem faces do tipo AB, que são as faces de baixo, ó, laranja, amarelo com azul. Então, deixa eu botar logo aqui duas faces do tipo A vezes
ser A vezes B. A vezes B. Então essas são as áreas de cada face, né? AC, BC e AB. Já que a gente está falando sempre de retângulos, né? Tem que lembrar que a gente está sempre falando aqui de retângulos. Essas faces são todas retangulares. Isso vai garantir que o meu paralelepípedo é reto, ou seja, ele tem as arestas verticais perpendiculares ao plano da base, e retângulo. Todas as arestas são perpendiculares entre si. Certo? E isso é importante para que a gente tenha isso aqui. Então, se a gente tem isso aqui, a gente pode definir a nossa área total. Quem é a área total? A área total é 2AC mais 2BC mais 2AB. E aí, com isso, a gente chega à conclusão que a área total, na verdade, é 2 vezes AC mais BC mais AB, que são os tipos de face que a gente tem, e cada uma são duas. De cada tipo são duas faces. Bom, mas e o volume de um paralelepípedo reto retângulo? Paralelepípedo reto retângulo, ele é um prisma. Na verdade, o paralelepípedo em geral é um prisma. Mas o paralelepípedo reto retângulo é um paralelepípedo, então ele é um prisma. Se ele é um prisma, o volume dele sempre vai ser igual à área da base multiplicado pela altura, assim como no prisma geral, né? Então isso aqui é a área da base. E essa primeira parcela é a área da base. Mas de qual base a gente está falando? De qualquer uma. Qualquer que seja a base que a gente escolha, a gente calcula a área e multiplica pela altura. Você vai ver por que isso acontece. Quando a gente for calcular o volume, a gente vai escrever V igual. Por exemplo, se eu escolho a base AB, vamos aqui no nosso desenho. Ó. Se eu escolho a base AB aqui, então essa área aqui vai ser AB e a minha altura vai ser o C. Certo? Então aqui é como se eu estivesse escrevendo AB como a base, a minha base como AB e a minha altura como C. Mas repara que isso é o mesmo que escrever AC vezes B, ou seja, agora a minha base é AC e a altura é B. Como todas as arestas são perpendiculares, não faz diferença, que é o mesmo que é óbvio que BC vezes A. Então, na verdade, né, o volume de um paralelepípedo reto retângulo sempre vai ser o produto das três arestas, A, B, C. Então, a gente já tem a área total, lembre-se, a área total está aqui, duas vezes, né, cada aresta multiplicada por outra, então AC mais BC mais AB, e o volume que é o produto das arestas, ABC. Bom, e a diagonal, né, que também é uma coisa bastante pedida em termos de paralelepípedo, reto retângulo. Bom, primeira coisa é que para que uma reta seja perpendicular a um plano, é necessário que aconteça o seguinte: ela tem que ser ou ortogonal a duas retas do plano, não paralelas, né? Duas retas não paralelas, ou perpendicular a duas retas que se interceptam. Tá? Então ela é perpendicular a duas retas concorrentes, ou ortogonal, né, a duas retas concorrentes, duas retas não paralelas nem coincidentes de um plano. Então, né, cada aresta aqui, como eu falei, é perpendicular ao plano da base, porque é perpendicular às arestas simultaneamente, então é perpendicular ao plano da base. Isso quer dizer que esse triângulo que eu defini aqui, ó, como x
y, deixa eu botar maiúsculo aqui, y e z, esse triângulo ele é retângulo aqui, porque essa aresta aqui, ó, como ela é perpendicular a essa aresta e essa, ela é perpendicular ao plano da base. Então esse triângulo XYZ é retângulo. Se eu definir esse ponto aqui como W, né, esse vértice como W, o triângulo XWZ também é retângulo. Por quê? Porque a base é um retângulo. Então XWZ é um triângulo retângulo. E aí eu posso achar XZ, XZ eu vou chamar de D minúsculo, por exemplo. Vamos chamar aqui de A minúsculo e aqui de B minúsculo. D minúsculo ao quadrado tem que ser igual a A minúsculo ao quadrado mais B minúsculo ao quadrado. Mas no triângulo XYZ, aqui eu tenho C, e vamos chamar XY de D maiúsculo. Então XY, eu estou chamando de D maiúsculo. Então D maiúsculo ao quadrado tem que ser igual a D minúsculo ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras, mais C minúsculo ao quadrado. Acontece que D minúsculo ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Então a gente pode escrever, juntando essas duas, o seguinte, que D maiúsculo ao quadrado vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso me dá a diagonal do paralelepípedo reto retângulo, que é D maiúsculo. Você pode escrever, se você quiser, como sendo D igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Assim. Não é necessário, mas você pode fazer isso. Bom, e o cubo? Onde entra nessa história? Primeiro que o cubo ele é obrigatoriamente um paralelepípedo, e ele, além de ser um paralelepípedo, ele é um paralelepípedo reto retângulo. Por que ele é um paralelepípedo reto retângulo? Porque todas as faces de um cubo, todas essas faces aqui, ó, são quadrados. E um quadrado é um retângulo. Então todas as faces são quadrados, então todas as arestas são iguais. Vamos chamar essas arestas de A. A e A. Então eu tenho 6 retângulos de aresta A. 6 retângulos de lado A. Certo? Então se a gente voltar, por exemplo, aqui na diagonal, a diagonal do cubo vai ficar raiz de A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado. Ou seja, a diagonal do cubo vai ser raiz de 3A ao quadrado. Só que aí o A ao quadrado pode ser extraído da raiz, então D vai ser A raiz de 3. Certo? Então a diagonal de um cubo, deixa eu escrever mais para baixo aqui. A diagonal de um cubo é a sua aresta multiplicado por raiz de 3. Bom, e a área total? E o volume? Bom, o volume, a gente tinha visto que num paralelepípedo ele é ABC. Agora ele vai ficar A vezes A vezes A, que é A ao cubo. Então o volume de um cubo é o cubo de sua aresta. Simples assim. E a área total? Bom, a área total era igual a 2 vezes A vezes B, que agora é A vezes C, que agora é A, e B, que é A, vezes C, que é A. Isso tudo vai me dar 3A ao quadrado. São 3, cada uma dessas parcelas vale A ao quadrado e são 3. Então a minha área total, vamos chamar de AT, vai ser 2 vezes 3A ao quadrado,
que é o mesmo que escrever área total igual a 6A ao quadrado. Então, o volume, a diagonal e a área total de um cubo são consequências diretas do volume, diagonal e área total de um paralelepípedo reto retângulo, já que o cubo é um paralelepípedo reto retângulo e no que diz respeito à diagonal, ao volume e à área total, né, eles têm exatamente as mesmas características. Ok? É isso, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo e tchau!